Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Chegamos então à nossa última aula sobre crase. Então a gente viu anteriormente, né gente, para que serve uma crase, o que significa na verdade, né, a crase. A gente também viu que não há alteração nenhuma da nossa pronúncia, tá bom? A crase, então, é só para marcar ali a fusão, então, de uma preposição com um artigo. Nós vimos também casos onde a crase ela é obrigatória. Então, por exemplo, diante de palavras femininas, quando eu tenho verbos que exigem essa preposição e na sequência eu tenho um substantivo feminino. Também eu preciso necessariamente colocar crase quando eu estou fazendo referência a horas. Nós também vimos casos onde eu não utilizo crase de forma nenhuma. Por exemplo, diante de palavras masculinas, também não utilizo diante de verbos, pronomes de modo geral. Mas agora, gente, nós vamos ver então casos onde a gente chama de facultativos. Ou seja, a mesma coisa que casos opcionais. Ou seja, eu escolho se eu coloco a crase ou não. Então vamos entender como que isso funciona. Primeira coisa, gente, a crase, ela é facultativa, então, antes de pronomes possessivos femininos. Então, eu tenho aqui, estou à sua disposição. Eu posso utilizar crase ou posso deixar sem crase. Gente, então vamos abrir um parênteses no que a gente viu na última aula. Eu comentei que a gente não pode utilizar, então, de modo geral, crase diante de pronomes. Mas, diante de pronomes possessivos femininos, então, possessivo sua, minha, dela, eu posso escolher se eu quero colocar ou não crase, diferentemente dos outros pronomes. Então, só nesse caso, só pronomes possessivos, eu tenho essa exceção. Também, gente, eu posso colocar crase diante de nome próprio feminino. Então, eu posso colocar, perguntaram a Maria o nome dela, sem crase, e a mesma frase com crase. Por que aqui, gente, se torna opcional? Porque eu posso falar a Maria ou somente Maria. Vamos entender, então, como que fica isso. Eu posso colocar Maria somente, ou eu posso colocar a Maria Rio. Tem alguma diferença, gente? Não, porque em ambos os casos eu tenho aqui, tanto no primeiro Maria quanto no segundo, eu tenho substantivos próprios. Então, nesse caso aqui, gente, eu posso escolher falar a Maria ou Maria. Então, por isso que ali, quando perguntaram a Maria, eu posso colocar o artigo ou eu posso não colocar o artigo. Então, é uma escolha de quem está produzindo o texto. Também, gente, eu coloco, né, crase opcional quando nas palavras casa, na acepção de lar, e terra, no sentido de chão firme. Admitem o artigo apenas quando modificadas. Então, aqui, por exemplo, cheguei a casa cansado. Então, nesse caso aqui, gente, eu não preciso colocar crase. Fui a casa conversar com minha mãe. Novamente, aqui eu não coloco crase. Eu fui a algum lugar. Então, vocês pensam, coloco crase. Mas, gente, como eu tô falando de lar, não precisa necessariamente ter crase. Cheguei à casa de Pedro cansado. Nesse caso aqui, gente, eu estou falando de uma casa específica, então está sendo modificado. É a casa de Pedro. Então, nesse caso, eu coloco crase. Mesma coisa nesse quarto exemplo. Fui à casa de minha tia conversar com minha mãe. Então, aqui não é qualquer casa, no sentido de lar, é a casa de minha tia. Então, eu estou modificando. Nesse caso, eu coloco crase. Aí eu tenho os marinheiros decidiram ir à terra imediatamente.
Aqui, gente, nesse caso, eu não estou falando de chão, tá? Eu estou falando no caso da terra planeta. Desculpa, terra firme. Então, por isso que eu não preciso colocar crase. Agora, quando eu coloco os marinheiros decidiram ir à terra de seus pais, aqui eu estou falando no sentido de terra específica, tá? A terra dos pais. Então aqui, gente, quando eu falo da palavra casa e terra, eu preciso analisar algo que está modificando, que está falando especificamente em relação a algo. Se algo especificando, coloco crase. Se não, gente, eu deixo sem crase. Então, fui à casa estudar. Aqui eu não estou especificando. Fui à casa de minha amiga estudar. Nesse caso, eu coloco crase. Então, gente, eu sempre preciso analisar se há ou não modificador. Aí também, gente, nós temos antes de nomes próprios de pessoas, desde que exista intimidade entre quem fala e a pessoa referida, ou desde que o nome venha modificado. Então aqui, entreguei o livro à Letícia. Aqui está sem artigo porque não está craseado, então demonstra que eu não tenho intimidade com ela. Agora, se eu falo entreguei o livro à Letícia utilizando o crase, quer dizer que é alguém próximo a mim. Refiro-me a Cecília Meirelles. Nesse caso, é o nome de uma pessoa ilustre. Mesmo assim, gente, eu não coloco crase. Diferentemente da próxima, refiro-me à romântica Cecília Meirelles. Aqui, gente, eu tenho essa modificação. Então, a questão de nomes, gente, por exemplo, se eu tô falando, conversei com a Maria. Esse a, gente, eu posso, se eu coloco o artigo, é uma Maria próxima a mim, eu tenho intimidade com essa pessoa. Agora, se eu não coloco o artigo, é porque é uma pessoa que não é íntima a mim. Então, essa crase também pode trazer essa semântica, então, para a nossa oração, esse significado. Mesma coisa, gente, quando eu estou falando de pessoas famosas. Pessoas famosas, se eu tenho algo modificando, igual eu falei ali, romântica Cecília Meirelles, aí eu coloco crase. Caso eu não tenha nada modificando o nome dela, aí eu vou manter sem crase, tá? Então, tem a questão de proximidade e tem o fato de ter algo modificando. Aí, gente, há casos, então, em que a regência vai evidenciar o significado de um enunciado. Então, por exemplo, aqui, João bateu a porta. João bateu a porta. Quando eu leio, gente, vocês devem ter ficado tipo, tá, mas não tem nada de diferente. As duas frases são exatamente iguais. Mas quando eu falo que o João bateu a porta, eu estou falando da porta, objeto. Então, ele bateu o objeto porta. Agora, se eu falo que João bateu a porta utilizando o crase, quer dizer que ele tocou, né? Ele fez toque-toque, por exemplo, na porta. Então, gente, a crase, ela também pode trazer diferentes significados. Inclusive, essa questão de a porta com crase e sem crase muda bastante o significado. Às vezes você não está entendendo, analisa a questão da crase. Gente, então assim, sei que crase, né? Foram 4 aulas onde a gente só falou de crase, viu regras e 1000 regras e tudo mais, mas, gente, o que é importante sempre vocês lembrarem? Palavras masculinas, gente, eu vou falar isso até vocês decorarem isso. Palavra masculina não tem crase na frente, só tem o crase na frente de palavras femininas. Por que somente palavras femininas? Porque eu necessito de um artigo, tá? Então, quando eu tenho esse artigo obrigatório, aí eu tenho crase. Porque o outro A dessa fusão é o A preposição. Então, aqui que tá a diferença entre eles. Lembrando também, gente, que eu só posso ter crase diante de palavras que sofrem flexão de gênero. Palavras que não sofrem flexão de gênero, elas não podem ser craseadas, como os verbos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!